Boa tarde a todos. Meu nome é José Ricardo Mariolani. Eu estou representando o Dr. William Belangeiro, que é o coordenador do Laboratório de Biomateriais em Ortopedia da Faculdade de Ciências Médicas, e vou apresentar um pouco sobre o laboratório e sobre atividades de pesquisa que estão em andamento lá. O Laboratório de Biomateriais em Ortopedia, o LABIMO, ele se localiza no Núcleo de Medicina e Cirurgia Experimental da FCM, juntamente com outros 24 laboratórios e mais um laboratório de anatomia patológica. O Núcleo de Medicina e Cirurgia Experimental atualmente não tem uma estrutura igual aos outros núcleos da Unicamp. Não existe mais um coordenador ali e os laboratórios são vinculados a um órgão chamado Câmara de Pesquisa, e cada laboratório tem um docente da FCM como coordenador. O nosso laboratório, coordenado pelo Dr. William, ocupa uma área física de 40 metros quadrados no bloco 3, primeiro andar. Nós estamos lá em 3 pessoas que são permanentes do laboratório, 2 biólogas, a Nilza e a Ana Amélia, que estão aqui presentes, e eu, que sou engenheiro mecânico. A Nilza e eu temos vínculo empregatício com a universidade. A Ana Amélia, embora não tenha esse vínculo, ela está lá desde a iniciação científica e agora ela está como bolsista de pós-doutorado, que nós podemos considerá-la como parte do pessoal permanente do laboratório. Temos 2 pesquisadores que colaboram com as pesquisas do laboratório. A professora Vanessa é química, ela pertence ao Colégio Técnico da Unicamp, e o professor Arnaldo, biólogo, que pertence à Universidade Federal do ABC. E 3 alunos de pós-graduação, a Heloísa, dentista, e o José Félix, ortopedista, são alunos de mestrado, e a Valéria, veterinária, aluna de doutorado. O laboratório, basicamente e historicamente, dedica-se a ensaios de biocompatibilidade, como mostra esse fluxograma. Ensaios in vitro e in vivo. Esta parte de ensaios mecânicos é uma parte nova que está sendo iniciada desde o ano de 2010, quando eu me transferi para o laboratório. Todo o material que é levado para fazer ensaio lá com a gente, primeiro ele tem que passar pelo ensaio in vitro. Ensaio de citotoxicidade direta e indireta são feitos lá, e após aprovados neste ensaio é que eles podem ser implantados em animais. Eventualmente aparece alguém lá com material querendo implantar diretamente em animal, dizendo não, que a literatura diz que esse material não é citotóxico e tal, mas não, já aconteceu o caso de ser feito um ensaio de citotoxicidade e o material deu citotóxico, por problema da própria produção. Aí a pessoa tem que reformular o seu método de produção do material. Os ensaios em vivo constituem-se principalmente no implante em ratos Wistar, eventualmente em coelhos. Depois do sacrifício dos animais e da retirada das amostras, elas são submetidas a vários tipos de análise, macroscópica, microscópica, áreas em que a gente não possui os equipamentos para fazer esses ensaios, que a gente depende de utilizar outros órgãos, outras unidades da universidade. Então, o que a gente tem lá para a cultura de células? Uma capela de fluxo laminar, um microscópio invertido, estufa, pode seguir. Os ensaios em vivo, os animais são operados no próprio laboratório ou no laboratório de técnica cirúrgica do núcleo. E no pós-operatório existe lá um biotério para ratos e para coelhos, onde os animais são tratados e mantidos até a data de sacrifício. Em seguida são obtidas as lâminas histológicas. O autoinclusor aqui consta como do laboratório de patologia, mas já foi adquirido um com verba do Biofabris, mas ainda não foi instalado. Há também um micrótomo,
Há um estereomicroscópio para obtenção de análises e análise de imagens macroscópicas. Também um microscópio óptico para análise de imagens. Microscopia eletrônica normalmente é feita ali na Faculdade de Engenharia Mecânica, no Departamento de Materiais, eventualmente no laboratório Synchrotron. E os ensaios mecânicos, a gente depende da máquina de ensaios de outros órgãos da Unicamp. Esse tem sido um problema nosso, que nós estamos propondo um projeto para adquirir essa máquina e montar um laboratório de ensaios mecânicos para se tornar independente. Isso tem sido uma certa restrição às nossas pesquisas, porque a gente depende da disponibilidade da máquina de outras pessoas e não consegue realizar ensaios que envolvam, por exemplo, cargas cíclicas, como ensaios de atrito, de fadiga ou simulação do andar da marcha. E para a simulação em elementos finitos, a gente conta com uma estação de trabalho adquirida pelo Biofabris e também com os recursos do Senapad, Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho, que está localizado aqui na Unicamp. Em ensaios químicos, a gente também utiliza outros órgãos da universidade, como, por exemplo, o Instituto de Química. Uma das pesquisas que está em andamento no Labimo é a avaliação do hidrogel de poliálcool vinílico PVA com e sem adição de nanopartículas de carbono para reparo de defeito osteocondral. Passa para o próximo slide. Como de costume, antes da implantação, o PVA com e sem nanopartículas foi submetido à avaliação in vitro, e os resultados foram positivos. Por exemplo, na avaliação com viabilidade de células tronco mesenquimais do rato, a absorbância para o PVA foi maior, inclusive, que o controle negativo de toxicidade. No caso da viabilidade com células vero, o PVA mostrou-se estatisticamente significativamente acima do controle positivo de citotoxicidade. Aprovado nessa fase, partiu-se para a implantação. Pode retornar ao slide anterior. Então, foram confeccionadas membranas de PVA, acetalizadas e irradiadas para aumento da resistência mecânica e cortadas em plugs com 2 milímetros de diâmetro e 1 milímetro de espessura. Esses plugs foram implantados no joelho de ratos, onde foi criado um defeito com essa mesma dimensão, com uma broca, a qual tinha uma guia que impedia que ela perfurasse mais do que 1 milímetro de espessura. O objetivo era que houvesse contato entre o plug de PVA e a contrasuperfície, e que não houvesse crescimento de tecido sobre o implante. Então, depois do sacrifício dos animais, a análise macroscópica em vivo não mostrou problemas, não houve soltura dos implantes, nem houve crescimento de tecido sobre a superfície dos implantes. Não houve ruptura também dos implantes, nem reabsorção visível de tecido ao redor. Na primeira linha estão os joelhos com os implantes, não sei se está dando para ver bem onde estão os implantes ali, e na linha B é a contrasuperfície, que também não sofreu nenhuma modificação visível por conta do contato com o implante de PVA. Na microscopia óptica, por microscopia óptica convencional, percebeu-se que após 3 semanas de segmento, houve o crescimento de tecido de granulação embaixo do plug, porque acontece o seguinte: a broca utilizada para fazer o defeito é uma broca helicoidal de ponta cônica. Então, havia uma região
que ficou um vazio cônico embaixo do implante. Essa região foi preenchida inicialmente com tecido de granulação. Após 6 semanas, foi possível identificar a presença de fibras colágenas. Em 12 semanas, pôde-se identificar o início de mineralização da matriz óssea e, após 24 semanas, notou-se a presença de tecido neoformado, ou seja, o implante não impediu a formação de tecido ósseo no seu leito, o que era o desejado. Então, também a microscopia óptica não mostrou a presença de células gigantes e, bom, mais ou menos já falei o que está aí, né? E os resultados foram considerados satisfatórios até aí. Próximo. Na microscopia eletrônica, avaliou-se a superfície do implante de PVA para verificar a presença de algum tipo de desgaste. E mesmo após 24 semanas, nenhum sinal de desgaste foi notado. Os implantes, o joelho com o implante foi submetido a ensaio mecânico de fluência e indentação, no qual um indentador com 1,6 milímetros de diâmetro foi comprimido sobre o plug com uma força de meio quilo por 180 segundos, registrando-se a penetração e, após isso, calculando-se o módulo de fluência. Próximo. Aqui as curvas de deformação, de penetração do indentador versus tempo, para vários tempos de segmento. Os primeiros, essas linhas azuis aqui, são da cartilagem do joelho do rato sem implante. Os demais são com implante para vários tempos de segmento. Há que se considerar, nessa deformação, que a espessura da cartilagem do joelho do rato é de 0,1 milímetros, enquanto que a espessura do implante era de 1 milímetro. Portanto, a deformação da cartilagem não poderia ser muito maior do que se observou em relação ao implante. Aqui um gráfico da penetração média por tempo de segmento, de acordo com o tipo do material. Observa-se que a cartilagem teve uma penetração bem menor e que, de um modo geral, a penetração foi diminuindo com o tempo de segmento, o que foi atribuído ao fato de haver crescimento e maturação óssea no leito do implante. Aqui o cálculo do módulo de fluência à indentação, conforme o material. Observa-se que para o PVA puro esse módulo foi aumentando em função da maturação do leito do implante. Porém, no caso dos tubos com nanopartículas de carbono, foram utilizados 2 tipos de nanopartículas. Depois de um aumento inicial no módulo, houve uma redução para 24 semanas. Como esses animais de 24 semanas foram sacrificados há pouco tempo, isso ainda demanda alguma análise. Nós não sabemos ainda por que houve essa diminuição, mas isso eu diria que, em princípio, parecia que os implantes de PVA com nanopartículas eram melhores do que do PVA puro. Mas aqui já colocou uma dúvida que a gente precisa analisar melhor. Comparando-se com o módulo da cartilagem, que é razoavelmente maior do que o do PVA, e também apresenta uma dispersão grande de valores, que é dado pelo desvio padrão, o que é comum com o material biológico, pode-se dizer que o valor do módulo obtido para o PVA é satisfatório. É desejável que o PVA seja menos rígido, mais elástico do que a cartilagem, porque o objetivo desse material não é substituir a cartilagem, sim ser utilizado em defeitos osteocondrais apenas. Então, apenas uma pequena parte vai ter o PVA. Como esse material vai ficar em contato com a contrassuperfície, sofrendo compressão e, ao mesmo tempo, movimento relativo,
Se o material colocado no defeito for mais rígido do que a cartilagem, ele vai se deformar menos do que a cartilagem, então ali vai ficar uma protuberância que vai tender a machucar contra a superfície. Então é desejável que ele tenha uma elasticidade maior do que a cartilagem. Próximo. Então, as conclusões, quer dizer, os resultados obtidos pelo ensaio mecânico de fluência e indentação podem ser considerados satisfatórios para a aplicação desejada. Próximo. Foi feita a caracterização tribológica do hidrogel de PVA. No caso, eles foram colocados sob substratos de poliuretano. Como nós não temos aqui condição de fazer esse ensaio, ele foi realizado em Portugal pela professora Vanessa, e os resultados obtidos variaram de acordo com o tipo de lubrificante utilizado e de acordo com o tipo de pino que fez contato com o PVA para medição do coeficiente de atrito. Como exemplo, aqui estão alguns coeficientes de atrito de outros pares de materiais que podem ocorrer, como no caso, a lubrificação com água destilada apresentou um coeficiente de atrito menor, 0,06, que é o que mais se aproximaria da articulação humana, no caso, medido de cadáver. Próxima. Outra linha de trabalho no Labimo é o estudo dos sistemas de osteossíntese. Entre os vários sistemas de osteossíntese, nós temos nos dedicado particularmente a placas de osteossíntese para fraturas mediais do fêmur e também para a fixação de fraturas do colo do fêmur. Nós fizemos um trabalho com essas placas de fixação, com 2 tipos de placas, que iniciou-se com o ensaio de flexão em 4 pontos para a determinação da rigidez da placa individualmente. E foi comparada a placa DCP com a placa LCP. A placa DCP é uma placa mais antiga, que está caindo em desuso, inclusive no catálogo internacional, nem se encontra mais esse tipo de placa, mas no Brasil ela ainda encontra aplicação. E a placa DCP em onda, é uma forma que essa placa é moldada, que o Dr. William utiliza aqui, que pode dar uma sobrevida a esse tipo de placa. Foram feitas simulações de fraturas com bastões de madeira com as placas, 3 tipos de fratura, chamada tipo A, onde não há espaço entre os 2 segmentos ósseos, do tipo B, onde não há apoio de um lado, mas há apoio do outro, e do tipo C, onde haveria por assim dizer, um estilhaço do osso aqui, não ficaria vazio, mas não haveria contato entre os 2 segmentos ósseos. Então, a placa reta e a placa em onda, que tem esta forma. Foram feitos ensaios de compressão, flexão, simulando a posição e o ângulo do fêmur quando a pessoa está em pé. Próximo. Aqui é um exemplo das curvas obtidas. Próximo. E os resultados de rigidez. O tipo de fratura, obviamente, é o que mais influi na rigidez. Mas observou-se que há uma certa diferença entre a LCP e a DCP, que pode ser positiva em alguns tipos de fratura. Então, a placa DCP em onda foi a que apresentou a menor rigidez pela sua própria forma.
A placa LCP apresentou uma rigidez intermediária, enquanto a placa DCP reta foi a mais rígida nos 3 tipos de fratura. A placa DCP em onda, ela pode ser favorável em alguns casos de fratura, onde se deseja uma flexibilidade um pouco maior para estimular o crescimento ósseo, a formação de calo e o posterior crescimento. E, com isso, a gente conclui que, principalmente aqui no Brasil, onde uma coisa que eu esqueci de falar é que a placa DCP ela custa cerca de 5 vezes menos do que a LCP e pode custar 10 vezes menos do que a haste intramedular, que é o tratamento número 1 para fraturas do fêmur atualmente. Então, o uso da placa DCP em onda em determinadas circunstâncias pode trazer uma economia substancial. Também estamos fazendo simulação em elementos finitos com esse tipo de placa e com o osso. Isso ainda está numa fase preliminar, não temos resultados para apresentar. Outro estudo é da fixação de fraturas de colo do fêmur, com diferentes sistemas. Também este trabalho está numa fase ainda preliminar, não temos ainda uma conclusão a respeito de qual seria o mais adequado. Outro trabalho que envolve aqueles 3 alunos de pós-graduação indicados, citados inicialmente, é da avaliação do reparo ósseo com uso de ultrassom terapêutico, campo eletromagnético e shockwave. Há uma parte desse trabalho puramente biológica, em que ratos vão ser submetidos a esses campos e depois vai se analisar a questão de proteínas, qual é o efeito desses campos nas proteínas do animal, e uma parte mecânica. Essa parte mecânica está sendo desenvolvido um método para avaliar a influência na resistência. Então, 2 opções nós estamos testando. Uma é pelo arrancamento de parafusos. Esses são parafusos odontológicos. Então, o parafuso é feito um furo no osso, na tíbia do rato, o parafuso é implantado, aplica-se o tratamento num grupo e não aplica-se no outro, e depois, no arrancamento do parafuso, isso vai ter, conforme o tempo de segmento, uma curva representando o aumento dessa força de arrancamento. O outro sistema é por indentação, ou baseado em dureza Brinell. Com um indentador de dureza Brinell, inicialmente faz-se um defeito, um furo na tíbia do rato com diâmetro de 3 milímetros. O grupo controle recupera-se normalmente e os demais grupos são submetidos aos tratamentos. Depois do sacrifício, o defeito é submetido à indentação e mede-se a carga aplicada de acordo com uma deformação, uma penetração fixa, ou a penetração do indentador de acordo com uma carga fixa. Nós não definimos ainda qual o melhor método. E a partir disso compara-se com a curva obtida de aumento da carga ou diminuição da penetração de acordo com o tempo de segmento dos grupos experimentais com o grupo controle. Desses trabalhos, nos últimos 2 anos, foram defendidas, uma tese já foi defendida, de doutorado da Ana Amélia, foi em fevereiro deste ano, e nos próximos dias a Nilza estará defendendo a tese de mestrado. Próximo. 4 artigos, um já está publicado, na verdade está publicado na internet, em papel ele vai sair em 2012, e mais 3 submetidos estão em fase de revisão. Próximo. E pode ir seguindo.
foram feitas 11 apresentações em congressos nesses 2 anos. Era o que eu tinha a dizer.